Alô galera, vai começar mais uma videoaula para vocês sobre trabalho escravo. Roda aí. A escravização contemporânea é um fenômeno mundial que ocorre em campos, cidades, lavouras de cana-de-açúcar e de algodão. Ocorre também em cidade e em campos, por aí. É um trabalho desgastante, que não tem saneamento básico, não tem condições de trabalho, nem horário, nada disso daí, nem direito de 13º, essas coisas assim. Que ocorria antigamente, não tinha direito a nada. As pessoas eram obrigadas a trabalhar pela comida que ganha, pela casa, na onde morar. Segundo estatísticas da Organização Mundial do Trabalho, a OIT, 21 milhões de pessoas, mais ou menos, trabalham em condições escravas. E 25 a 40 milhões de trabalhadores rurais vivem nessas condições, condições escravas contemporâneas, onde como antigamente viviam os trabalhadores, os negros que vinham da África, etc. Somente em 1995 o Brasil reconheceu, junto com a OIT, a existência do trabalho escravo no Brasil. De escravo deriva do fato de que o trabalho escravo formal foi abolido pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Até então, o Estado brasileiro tolerava a propriedade de uma pessoa por outra, não mais reconhecida pela legislação, o que se tornou ilegal após essa data. Não é apenas a ausência de liberdade que faz um trabalhador escravo, mas sim de dignidade. Todo ser humano nasce igual em direito à mesma dignidade. E, portanto, nascemos todos com os mesmos direitos fundamentais que, quando violados, nos arrancam dessa condição e nos transformam em coisas, instrumentos descartáveis de trabalho. Quando um trabalhador mantém sua liberdade, mas é excluído de condições mínimas de dignidade, temos também caracterizado o trabalho escravo. Em geral, são migrantes que deixaram suas casas em busca de melhores condições de vida e de tempo para sua família. E no Brasil, 95% das submetidas ao trabalho escravo rural são os homens. Mesmo no século XXI, o Brasil ainda mantém trabalhadores sob regime de escravidão. Em meados da década de 1980, houve uma explosão de denúncias nos grandes jornais de todo o país. Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo em 1988, o sociólogo José de Souza Martins informa que nos últimos 17 anos, cerca de 60 mil trabalhadores rurais foram mantidos em regime de escravidão no Brasil. A maioria desses trabalhadores trazidos em levas no ano de 1960 vinha do estado do Nordeste, de Goiás e de Minas Gerais. Em 1980, por exemplo, no município de Santa Terezinha, Mato Grosso, uma intervenção de polícia federal na fazenda Coideara liberou 500 trabalhadores mantidos em regime
de trabalho escravo e submetidos a toda sorte de violência. Esses trabalhadores tinham sua saída barrada pelo conhecido sistema de endividamento permanente e qualquer tentativa de fugir dessa condição era punida com espancamentos ou até mesmo com a morte. Trabalho forçado. O indivíduo, a pessoa que trabalha num certo local, é obrigada a se submeter a condições de trabalho em que é explorado, sem possibilidade de deixar o seu local de trabalho por dívidas, ou seja, por ameaça ou violência física ou psicológica. Jornada exaustiva. Expediente penoso que vai além de horas extras e coloca em risco a integridade física do trabalhador, já que o intervalo de descanso é pouco das jornadas, né? Então é insuficiente para a reposição de energia. Há casos em que o descanso semanal não é respeitado, então o trabalhador não tem como manter sua vida social ou familiar. Servidão por dívida. A fabricação de dívidas legais, né? Referente a gastos com transporte, ou alimentação, aluguel, ferramentas de trabalho que o trabalhador usa. Esses entes são cobrados de forma abusiva e descontados do salário dos trabalhadores. Então eles sempre estão devendo com o local de trabalho dele. No Brasil, entre 1995 e 2015, quase 50 mil pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão. Apesar dos trabalhadores serem resgatados e receberem todos os seus direitos, a maioria, por uma série de fatores, não consegue ter acesso à educação, qualificação ou às oportunidades de trabalho decente que possam garantir o sustento da sua família. Com o tempo, os recursos acabam e o trabalhador e sua família ficam vulneráveis ao retorno ao trabalho escravo. Sem opção, o trabalhador é obrigado a sair novamente de sua casa para procurar qualquer trabalho que permita o sustento da sua família. Muitas vezes, o trabalhador acaba caindo novamente nas mãos de criminosos que o submetem ao trabalho escravo. Essa situação fica se repetindo e a vida do trabalhador e da sua família nunca melhoram. Trata-se do ciclo vicioso da escravidão, formado pelas seguintes etapas: trabalho em condições análogas à escravidão, operação de fiscalização do trabalho, resgate do trabalhador. O trabalhador recebe seus direitos trabalhistas e o seguro-desemprego, faz novos documentos ou recebe os antigos de volta. Sem acesso aos direitos mais básicos, à educação, à qualificação profissional e à oportunidade de trabalho. O dinheiro recebido por seus direitos trabalhistas acaba e ele volta a passar por dificuldades, retornando muitas vezes às condições análogas à escravidão. O Ação Integrada é um projeto que promove a reinserção socioeconômica de egressos do trabalho análogo a escravo e vulneráveis a essa situação. Para isso, realiza as seguintes atividades. Primeiro, a equipe identifica, localiza os trabalhadores e vai ao seu encontro. Segundo, a equipe do Ação Integrada realiza junto ao trabalhador, sua família e sua comunidade um levantamento da sua realidade para compreender suas necessidades e desejos e assim ajudá-los a buscar soluções em conjunto. Terceiro, o Ação Integrada articula e coordena parcerias com órgãos governamentais, não governamentais e empresas com o objetivo de promover melhorias na vida dos trabalhadores e famílias que passam por dificuldades e estão vulneráveis ao trabalho escravo. De acordo com as necessidades apresentadas pelo trabalhador e sua família, através das parcerias feitas, o Ação Integrada promove diversas ações facilitando o acesso a melhores condições como elevação de escolaridade, acesso às políticas públicas, qualificação profissional, acompanhamento contínuo e oportunidades de trabalho digno. Com acesso à educação, qualificação profissional, o trabalhador tem grandes chances de não voltar ao trabalho escravo. Como consequência, o ciclo vicioso da escravidão contemporânea é rompido e o quadro ganha um novo aspecto.